Oi, oi, galerinha! Estamos de volta para retomar a nossa aula sobre polígonos circunscritos. Como eu falei, né, na primeira aula, a gente faria exercícios na segunda aula, tanto de polígonos circunscritos quanto de polígonos regulares, sem ser aqueles famosos, os três mais famosos, né? O triângulo, o quadrado e o hexágono, né? Para a gente trabalhar bastante esses exercícios. Por favor, peguem um livrinho de vocês, que a gente vai começar lá naquela parte de trabalhando conhecimentos adquiridos e também alguns do nosso caderno de atividades, tá bom? Bom, antes da gente começar a fazer os exercícios, eu resolvi fazer um quadro de revisão geral do que a gente já viu, né? Principalmente dessa parte de polígonos regulares, tá bom? Na verdade, é um quadro comparativo daqueles polígonos inscritos com aquelas famosas formulinhas que a gente vai precisar saber muito bem delas, certo? Então, triângulo equilátero, quadrado, hexágono e polígono regular. Tá, por enquanto eu vou apagar o polígono regular para a gente criar uma regrinha básica para esses três que são os mais importantes, né? O triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono. Então, rapidinho eu vou apagar, depois a gente retoma ele, tá bom? Bom, vocês estão lembrados daquela tabelinha do seno, cosseno e tangente, daquela musiquinha que eu cantei, que a gente também colocou lá um pequeno videozinho, né? Sobre como montar aquela tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Estão lembrados? Beleza. Então, segue basicamente a mesma ideia dessa musiquinha, tá? Primeiro, a gente precisa lembrar que essas regrinhas desses polígonos lindos aqui, o triângulo, o quadrado e o hexágono, eles estão todos inscritos em uma circunferência. Se estão inscritos em uma circunferência, todos eles terão que ter a letrinha R na fórmula, correto? Todos eles dependem, né? São inscritos em função do raio da circunferência. Por isso mesmo que são polígonos inscritos, tá? Então, a regrinha é o seguinte, vamos lá. Aquela musiquinha, estão lembrados? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Bom, antes da gente falar da musiquinha, percebam que eu coloquei os polígonos numa ordem do menor para o maior, né? 3 lados, 4 lados, 6 lados, tá? Então, 3, 4 e 6 vai aumentando a quantidade de lados, tá? E aqui nos elementos eu coloquei A de apótema primeiro que L de lado, como se fosse uma ordem alfabética, tá bom? A de apótema, L de lado, que vem depois. Então, olha só, galera, vamos lá. Como é que é a musiquinha? 1, 2, 3... 3, 2, 1. Aí era tudo sobre 2. Aí aqui a gente faz só o primeiro sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. Rei. Aí era a tangente é diferente, né? Esse é um quadro um pouco diferente, preste atenção. Vai resolver um monte de exercício e não vai errar mais não. Hey! Horrível, né, gente? O que a prof não faz para tentar que vocês não esqueçam das formulinhas? Gente, ó, R vezes 1 é R sobre 2. R vezes 1 é R, não muda. E aqui, R raiz de 2, R raiz de 3 também. E esses sobre 2, tá, galerinha? Então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Só o primeiro sobre 2. Esse quadro é diferente, preste atenção. Vocês vão resolver um monte de exercício e não vão errar mais não. Beleza? Não esqueçam, gente, não esqueçam. Montem o quadrinho bonitinho, que vocês, eu tenho certeza que não vão errar mais. E é até mais fácil para não precisar decorar. Apesar da música, né, e da voz excelente da professora não ajudar muito. Mas eu tenho certeza que vocês não vão errar mais, tá? Bom, do polígono
regular, né, de outro polígono qualquer, a fórmula não tem muito para onde a gente fugir, infelizmente, tá, galera? Aqui, eu vou até colocar de uma cor diferente, porque ele foge dessas formulinhas bonitinhas, né? A apótema é R vezes o cosseno do ângulo central sobre 2, né? E o lado, a formulinha, na verdade, é aquela fórmula da lei dos cossenos. L ao quadrado é igual a 2R ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno de alfa. Lembrando que alfa é o ângulo central, que é determinado por 360 dividido por N, tá? N é o número de lados, tá? Um polígono regular de N lados. Ok, galerinha? Essas duas fórmulas não tem para onde fugir. É assim mesmo, complicadinha. Mas essas outras três, desses outros 3 polígonos, fica a musiquinha para vocês lembrarem. 1, 2, 3, 3, 2, 1, só o primeiro sobre 2, põe raiz no 3 e no 2, ok? Não pode esquecer do R. Por que eu não posso esquecer do R? Porque todos são polígonos inscritos numa circunferência de raio R, beleza? Então, agora, bora fazer exercício. Anotem o quadrinho, gente, tá bom? Por favor, para vocês não esquecerem. Lá no nosso livro texto, Trabalhando Conhecimentos Adquiridos, página 405, nós temos um polígono inscrito e outro circunscrito. E essa medida 5 centímetros, ele diz que é o raio da nossa circunferência, correto? Ele pede a medida do lado do quadrado inscrito, a medida do lado do quadrado circunscrito e a razão entre esses lados. Bom, toda vez que a gente perceber que tem um polígono inscrito e um circunscrito, a gente tem que lembrar da formulinha lar. Então, Lzinho, Lzão, A sobre R, né? O lar. Lembrando que o L minúsculo é o quadrado inscrito, o L maiúsculo é o quadrado circunscrito, A de apótema, R de raio, tá? Além dessa fórmula, nós vamos também falar sobre o quadrado inscrito. No quadrado inscrito, a gente tem duas formulinhas, a formulinha do lado e a formulinha da apótema, que a gente acabou de revisar lá no quadrinho, que a apótema é R raiz de 2 sobre 2 e o lado é R raiz de 2, tá certo? Como ele já te dá que o raio mede 5, vamos substituir. Como o raio é 5, essa continha fica moleza, lado vai ser 5 raiz de 2, apótema vai ser 5 raiz de 2 sobre 2. Pronto. Achei a primeira aqui, meu lado é 5 raiz de 2. Aqui, sem usar a formulinha, eu já consigo encontrar a razão entre o lado do inscrito e do circunscrito. Já que L sobre Lzão é o ar, né? Eu vou substituir. Quem é minha apótema? 5 raiz de 2 sobre 2 sobre o raio, que é 5. Vou cortar 5 com 5, logo a nossa conta fica raiz de 2 sobre 2. Achei a razão, tá? Entre o lado inscrito e o lado circunscrito, sem precisar necessariamente descobrir ele, porque a gente já fez aqui com a parte do quadrado inscrito. E se eu quiser descobrir o lado do quadrado circunscrito por essa fórmula? Pode? Pode. Assim como também nem precisa, porque esse desenho está nos ajudando bastante. Olha, preste atenção. Se do centro até essa ponta é 5, do centro até esta ponta de cá,
também é 5. E, ou seja, esse diâmetro da circunferência mede 10, que é exatamente igual ao lado do nosso polígono, não é? Esse pedacinho aqui, daqui até aqui, é exatamente igual. Logo, o lado mede 10 centímetros. O lado grandão mede 10 centímetros. Não precisou de fórmula para a gente descobrir que o lado mede 10 centímetros. Mas nem sempre a fórmula tá bonitinha. O desenho tá assim bonitinho porque a gente consegue perceber, tá, galera? Ah, professora, mas e se eu não perceber isso? Como que eu vou descobrir quem é o lado? Então, vamos lá. Vou botar outra cor para não confundir aqui, tá? Eu usaria esses valores que a gente encontrou do quadrado inscrito, né? Então, aqui ficaria, olha, o meu ladinho é 5 raiz de 2. O meu ladão eu não sei, eu quero descobrir. A minha apótema é 5 raiz de 2 sobre 2. E o meu raio é 5. Tá certo? Posso cancelar 5 com 5. Posso cancelar o raiz de 2 com raiz de 2. Então, aqui, já que eu cortei tudo, ficaria meio, né? Então, seria L vezes meio, ou seja, L sobre 2 igual a 5. Passa o 2 para lá, logo o nosso L é 10 centímetros. Também acharia do mesmo jeito, claro, né? Fazendo a continha também vai achar a mesma resposta do que analisando a figura e percebendo que o lado está exatamente igual a 2 raios. Tá bom, galera? Tanto faz, as duas maneiras estão corretas. Beleza, terminamos um, vamos pro próximo. Na página 407, tá bem espaçado porque não tem exercício muito sobre essa parte de circunscrito, tá, gente? Determine a razão entre o perímetro do hexágono regular inscrito em um círculo cujo raio mede 3 raiz de 2 e o perímetro do hexágono regular circunscrito a esse mesmo círculo. Primeira palavrinha mágica, que é circunscrito. Se ele falou essa palavra, eu vou usar a propriedade do circunscrito, que é essa proporção, que é o nosso famoso lar. Correto? Professora, mas ele falou perímetro. Gente, nós vimos lá nos polígonos regulares que existia uma relação entre o perímetro 1, perímetro 2, que é exatamente igual ou proporcional ao lado 1 e ao lado 2. Se eu sei os lados, é exatamente igual aos perímetros, a razão entre os perímetros. Não tem nem preciso usar perímetro, nem preciso calcular perímetro. Eu só preciso saber dos lados. Se eu consigo descobrir quem é o lado do polígono inscrito e quem é o lado do circunscrito, acabou, tá? Então, lembrando, aqui seria do inscrito, aqui seria do circunscrito, tá? Então, a gente não precisa achar perímetro. É só fazer os lados, tá bom? E para achar essa razão, né? Então, já que a razão entre os perímetros é proporcional à razão entre os lados, eu só vou fazer esta continha aqui. Mas é lógico que para fazer essa continha, nós precisamos descobrir quem é a apótema do hexágono e o raio da circunferência, que eu já tenho, né? O meu raio é 3 raiz de 2. Como eu vou falar sobre um hexágono, a formulinha do hexágono é lado igual a R e apótema igual a R raiz de 3 sobre 2. O lado não me importa, não preciso do lado, tá? Só vou achar a apótema. A minha apótema vai ser R, que é 3 raiz de 2 vezes a raiz de 3 sobre 2, tá certo? Isso dá 3 raiz de 6 sobre 2. Achei a apótema. Pronto, acabou. Vou agora substituir aqui, ó, que é o que ele pediu, a razão entre os perímetros, mas nós já vimos que a razão entre perímetro é a mesma coisa que a razão entre os lados. Então, Lzinho sobre Lzão, que é o que ele quer, é a apótema do hexágono, que eu achei
3 raiz de 6 sobre 2, dividido pelo raio da circunferência, que é 3 raiz de 2. Vou cancelar o 3 com 3 e vou fazer essa divisão de raiz de 6 sobre 2, né, vezes 1 sobre raiz de 2, correto? Eu posso simplificar as duas raízes, como se fosse um número normal, só que fica dentro da raiz. 6 dividido por 2 é 3, então vai ficar raiz de 3 sobre 2. Acabou! Se a gente nem quisesse calcular a apótema, nem precisaria. A gente poderia, só para vocês verem aqui, ó que legal. Já que eu sei que esta fórmula da apótema é essa daqui, ó, eu simplesmente poderia, ó, L sobre Lzão, que é o que ele quer, lembrando que pela primeira relação, o perímetro, a razão entre os perímetros é exatamente igual à razão entre os lados, tá? Seria A sobre R, o A é R raiz de 3 sobre 2, sobre o R, corto R com R, olha lá o que dá, raiz de 3 sobre 2. Eu nem precisaria do valor do raio, né? Não precisa, porque ele não quer o valor dos lados, ele quer a razão entre os lados. Sendo a razão entre os lados, é esse valor, A sobre R. Então, nunca vai mudar, o meu A sempre vai estar em função de R, então a gente nem precisaria fazer essa conta de descobrir quem é a apótema para depois substituir. Poderíamos usar as formulinhas. Prontinho, galera. Então, tanto faz, tá? Qualquer uma das duas maneiras vocês podem resolver. O raio de uma circunferência mede 3 raiz de 7. Então, já vou escrever aqui. O R é 3 raiz de 7. Calcule as medidas do lado e do apótema do pentadecágono regular inscrito nessa circunferência. Bom, gente, aqui ele não falou sobre circunscrito, então a gente não vai utilizar a formulinha LAR. Vamos nos atentar só a ser um pentadecágono inscrito. Pentadecágono significa que é um polígono de 15 lados, ok? Como é um polígono totalmente diferente do que a gente vem trabalhando, né, que é o triângulo, o quadrado e o hexágono, nós vamos usar aquelas formulinhas que são mais complicadinhas, né? Para lembrar. Anotaram ainda do nosso quadrinho, né? A gente fez uma revisão rapidinho. A gente usa ou a fórmula da lei dos cossenos, que é L ao quadrado igual a 2R ao quadrado, que multiplica 1 menos cosseno do alfa, e a apótema seria R vezes cosseno de alfa sobre 2. Lembrando, como é que eu descubro alfa, professora? 360 é o nosso ângulo central, 360 dividido por 15, que é o número de lados, isso dá 24 graus. E o alfa sobre 2 seria 12 graus, que é 24 dividido por 2, 12 graus. Professora, ele não deu nada do que é o seno, cosseno, não deu. Por quê? Porque a gente está no livro, a gente pode localizar esses cossenos no livro. Normalmente ele dá quando é uma prova, tá? Agora, como está no livro, né? Então, a gente pode ir lá na paginazinha 324 e catar quem são os valores do cosseno de 24 graus e o cosseno de 12 graus, tá, galera? Que são esses para usar nessas duas formulinhas, tá? O cosseno de 24 graus é 0, vamos botar só duas casinhas decimais, seria 0,91. E o cosseno de 12 graus é 0,98. Tô arredondando bonitinho aí, tá, gente? Vamos lembrar. Esses valores normalmente serão dados no exercício para você. Normalmente. Mas o livro resolveu não colocar porque sabe que existe a possibilidade de você olhar no seu livro, pesquisar e buscar o valor desses dois cossenos. Ou ainda, se vocês estiverem com uma calculadora,
essas que tem seno e cosseno. Acho que no celular, né, tem, se só você virar que ela aparece outras funções, né, usar na horizontal, tá? Vocês também podem fazer a continha sem problema nenhum, né, galerinha? Então, vamos lá. Vou substituir o meu raio por 3 raiz de 7 e os meus valores de seno e cosseno aqui. Então, aqui, o primeiro, o meu lado vai ser L ao quadrado igual a 2 vezes 3 raiz de 7 ao quadrado, que multiplica 1 menos o cosseno do alfa, que é 24 graus. Lembrando que esse é 24 graus e a gente acabou de descobrir, né, olhando no livro, que é 0,91. 0,91. L ao quadrado é igual a 2 vezes 3 raiz de 7 ao quadrado é 9 vezes 7, né? 3 ao quadrado, 9, raiz de 7 ao quadrado é 7, vezes 1 menos 0,91 é 0,09. Gente, calculadora, não tem como fazer de uma outra maneira aqui, tá? Então, possivelmente, a gente vai dar uns valores mais bonitinhos, exatos, que dê para vocês, na prova, para vocês fazerem sem calculadora. Ou nem vai colocar um pentadecágono, né? Por exemplo, né? Então, vamos lá. 2 vezes 9 vezes 7 vezes 0,09 é exatamente 11,34. Como é ao quadrado, a gente tem que tirar a raiz desse número e vamos encontrar um valor aproximado, né, de 3,37 centímetros, tá bom? Se quiser só uma casa decimal, 3,3 ou 3,4, não se preocupem com isso. Já a apótema, vamos lá, a apótema vai ser R, 3 raiz de 7, vezes o cosseno de 12 graus, que é o alfa sobre 2, né? Ó, 12 graus, 0,98. Que número feio, né, gente? Vamos transformar o raiz de 7 também, já que tá esses números tudo feio, em um númerozinho decimal. A raiz de 7 é 2,65 aproximadamente, tá? 2,65 vezes 0,98, uns numerozinhos bem básicos pra gente fazer a conta, hein, galerinha? Esse livro é demais, hein? Vezes, então deixa eu fazer 3 vezes 2,65 vezes 0,98. Dá aproximadamente 7,79. Vamos botar um 7,8, né, galera? 7,8 centímetros. Tá bom? Pronto. Ou 7,79, não faz diferença. Gente, não olhem o resultado no livro, porque tudo depende da aproximação feita pelo livro. Se ele usou 0,9 ou se ele usou praticamente 1 aqui. Então, vai muito dos valores que o livro usou, arredondando ou não, tá? Então, aqui, esses dois valores do nosso pentadecágono. Então, calma, não se preocupe. Caso esse seja um polígono muito diferente, ele vai te dar esses dois valores aqui. O que vocês vão precisar saber é as duas fórmulas, tá? Tanto do lado quanto da apótema. Belezinha? Bora continuar. Agora peguem, por favor, o caderno de atividades de vocês e abram lá na página 173. Então, vamos para o primeiro exemplo aí, ó. Observe a figura e determine a medida do apótema do triângulo menor. Então, vamos analisar a figura. Nós temos uma circunferência, um triângulo maior que está inscrito, que é o triângulo ABC. Então, o nosso triângulo ABC é inscrito na circunferência. Se ele é inscrito na circunferência, a gente pode aplicar as formulinhas da nossa tabelinha, certo? Que a gente revisou lá na primeira aula. O que a gente sabe? Sobre o lado e sobre a apótema, né? Em relação ao raio da circunferência. Então, lembrados qual é a formulinha? Então, a apótema é R sobre 2 e o lado é R raiz de 3. Então, vamos analisar agora o que ele dá pra gente. Percebam que o triângulo ABC, que é o inscrito, tem lados medindo 20 raiz de 3.
O meu lado mede 20 raiz de 3 centímetros. Se eu tenho o lado, eu consigo descobrir o raio. Tendo o raio, conseguimos descobrir a apótema, correto? Então, vamos fazer a substituição. Nessa formulinha aqui, a gente vai dizer que o L é 20 raiz de 3. Isso é igual a R raiz de 3. Corto, né? Raiz de 3. O nosso raio é 20 centímetros da nossa circunferência. Achando o raio, eu acho a apótema. 20 dividido por 2, isso é igual a 10. Beleza, 10 centímetros. Mas essa é a apótema do triângulo ABC, que é o triângulo maior. Ele quer a apótema do triângulo menor. Como é que eu vou descobrir essa apótema? Bom, vamos lá. Nós sabemos que o apótema parte do centro da circunferência, formando um ângulo de 90 graus com o nosso lado do triângulo. Então, essa é a apótema do triângulo grandão. Do triângulo pequenininho, só é essa partezinha aqui, né? Essa pequena partezinha aqui. Essa partezinha daqui, ó, que tá entre o triângulo pequeno e o triângulo grande, ele nos informa que é exatamente 2 centímetros. Então, a apótema, o apótema do triângulo menor, que seria o A', B', C', né? É exatamente o tamanho da apótema maior, 10, menos 2 centímetros. Logo, 8 centímetros. Pronto, achamos direitinho. Não precisava esse triângulo estar escrito na circunferência. Como eles estão centralizados à mesma distância aqui, então ficou fácil da gente determinar a apótema menor. Tá bom? Para finalizar a nossa aulinha, o último exercício é um desafio, também está lá no caderno de atividades da página 177, que na verdade é exatamente igual a um exercício que a gente fez na nossa aula sobre circunscrito, porque percebam que a gente tem um quadrado inscrito na circunferência verde e um quadrado circunscrito maior. E ele quer saber a razão entre a medida do lado do quadrado inscrito e a medida do lado do quadrado circunscrito à circunferência. Percebam que é muito parecido com aquele exercício do hexágono, correto? E é praticamente a mesma coisa, a gente nem vai precisar fazer conta, a gente só precisa saber das formulinhas. Quais formulinhas? Sempre que a gente fala em quadrado circunscrito, a formulinha é Lzinho, Lzão e o ar, nosso famoso lar. Lembrando que o L pequenininho é o lado do inscrito, tá certo? O lado do inscrito a gente chama de L pequenininho e o lado do circunscrito a gente chama de L maiúsculo. Tá, beleza? Além dessa fórmula do circunscrito, que é a palavrinha mágica, o nosso lar. Quando ele fala do quadrado inscrito, quais são as fórmulas que a gente tem? Do lado e da apótema. Eu nem preciso do lado, porque do mesmo jeito ele quer a razão entre os lados. Então, eu preciso do A e do R. O R é R mesmo, que está aqui o raio da circunferência, ele não deu valor nenhum, a gente vai usar só letra, correto? Então, por mais que eu saiba que o L é R raiz de 2 e que o A é R raiz de 2 sobre 2, a gente não precisa usar esse lado, não vai precisar, tá? A gente só vai precisar da apótema. Então, a gente vai fazer o seguinte, L sobre Lzão, né? Lado inscrito, lado circunscrito, é igual a apótema, só vou usar esse. Tá vendo como é muito parecido com o do hexágono que a gente fez, né? Ó, a apótema tá aqui, vou substituir, vou usar R raiz de 2 sobre 2, e o raio é o próprio raio, né? R,
corta R com R, L sobre L é raiz de 2 sobre 2. Pronto. Acabou-se. Tá vendo, galerinha? Nem é desafio nenhum, porque nem conta a gente precisa fazer. A gente só precisou saber as formulinhas. O famoso lar, lembrando que o lar é sempre quando fala sobre polígono circunscrito, e quando falar do polígono inscrito, nós temos que relembrar da tabelinha que eu coloquei aí na nossa no nosso primeiro slide, tá, galerinha? Guardem essa tabelinha e, claro, aplicar, juntar as duas, tá bom? Bom, por hoje tá bom demais, né? Qualquer outro exercício que vocês queiram fazer e se por acaso aparecer alguma dúvida, coloca lá a mensagem no fórum que a gente prontamente responde vocês, tá bom? Beijo, galerinha. Até amanhã, né? Que a gente tem uma aulinha amanhã. Tchau, tchau.